eu sou a Aline Emê, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero fazer um convite para vocês. Esse ano eu comecei a fazer um clube de leitura de poesia chamado Versadas. E a ideia é tanto juntar quem já gosta de poesia e gostaria de conversar sobre isso, mas não tem muitos interlocutores, quanto aquelas pessoas que gostariam de se familiarizar mais com a poesia, ler mais poesia e aprender a conversar, inclusive, sobre ela, entender seus mecanismos e tudo mais. E esse clube já começou, na verdade, a gente já teve 2 encontros, mas eu ainda não tinha falado dele aqui no canal, né? Eu faço um monte de coisa e acabo hoje nem sempre dando conta de comunicar tudo que eu estou fazendo. Essa foi uma divulgação que aconteceu mais no Instagram, então resolvi trazer pra cá. Bom, em princípio, a gente começou lendo a Anne Sexton. Esse clube começou em abril e ele vai até setembro. E a gente começou lendo uma antologia, que é o Compaixão, que saiu pela editora Relicário, com tradução da Bruna Beber. Aqui a gente tem um caminho da poesia da Anne Sexton. Eu falei um pouco sobre a leitura desse livro no Livros Lidos, de abril. E foi uma leitura que a gente adorou fazer e a gente pôde ter um pouco, né, de acesso a esse contato com a poesia da Anne Sexton, que tem muitas facetas, viu? Poemas de diferentes tamanhos, diferentes ênfases. Foi muito interessante. Esse mês de maio, né, a gente teve o Herbário da Memória, da Kátia Marquez, que é um livro bilíngue, então ele está em português e espanhol, então ele também tem o título de Herbário de la Memória. Kátia Marquez é uma poeta brasileira, uma poeta de Santos, e esse livro já é completamente diferente porque ele é um volume único. Nosso encontro foi recente e foi ótimo. Foi uma experiência diferente, porque aqui a gente tem uma poeta que começou a publicar nos últimos anos, e esse é o livro dela mais recente. Então aqui a gente tem uma obra fechadinha, né? A gente não viu o caminho de uma poeta, a gente viu a obra de uma poeta. E a Kátia, ela faz uma coisa que eu sou muito impressionada, assim, que é poemas curtinhos que dizem muito. E a gente pôde trabalhar muito isso no nosso clube, na nossa discussão, né? Como a gente consegue extrair coisas, interpretações de poemas muito curtos. Pode parecer fácil você ler um poema curto e acha que a pessoa fez aquilo ali super rapidinho, e não. A pessoa ficou horas escrevendo, planejando aquilo ali para que fosse capaz de que tanta coisa fosse tirada dele, né? Que ele tivesse tanta polissemia, tantas significações possíveis. Eu acho esse livro belíssimo. É um livro, assim, tanto quanto melancólico, um livro que tem a ver com a memória e com a preservação. Ele tem um espírito de álbum, né? Que o herbário, ele é essa coleção onde você põe folhas e flores secas, como uma biblioteca vegetal. E então o livro ele ganha esse caráter de álbum, né? Tanto de uma preservação quanto de um apego a certas coisas que, se a gente já não perdeu, está na iminência de perder. E a Kátia estabelece uma relação entre os poemas que ela é sutil, mas ela tá lá, e que nos chamou muito atenção. Então o convite fica para o clube, os clubes a partir de agora, né? Que, por exemplo, o clube de junho vai ser sobre também Eu Danço, da Hannah Arendt, isso mesmo, a filósofa. A filósofa Hannah Arendt escrevia poesia, e a Relicário montou essa antologia com a tradução do Daniel Arelli. É uma edição bilíngue que teve apoio do Goethe Institute. Então a gente consegue ter, porque pra mim não vai fazer muita diferença, né? Em espanhol eu leio, mas alemão não, mas tem os 2 idiomas. E é interessante a gente ver essa outra faceta, né, de uma filósofa que é bastante conhecida, seja pelo As Origens do Totalitarismo, ou Eichmann em Jerusalém, né, uma autora que escreveu bastante sobre questões políticas no período do nazismo, mas também do fascismo, do comunismo, ou seja, escreveu bastante sobre política. E a gente vai ter essa faceta poeta dela aqui, inclusive uma poeta que gostava de ritmo, que gostava de musicalidade. Isso é uma coisa que eu tô adorando, que eu gosto muito de poema com ritmo e musicalidade. E o encontro sobre a Hannah Arendt vai ser no dia 28 de junho, para quem quiser vir e participar. Fica o aviso que quem não tem os livros, mas gostaria de participar, todo participante recebe uma seleção de poemas feitos por mim. Então eu vou mandar uma seleção de poemas para que a pessoa possa participar do clube, mas não tenha necessidade de comprar o livro, porque às vezes ela não tem certeza se ela quer, às vezes ela tá podendo comprar naquele mês. Então você, participando, recebe. Uma outra coisa é que para todo encontro há um vídeo introdutório enviado antes, seja uma mini aula ou, como foi no caso da Kátia, que é uma autora aí viva que a gente tem, foi uma entrevista, eu fiz uma entrevista com ela, e essa aqui é uma entrevista maravilhosa, inclusive, porque Kátia é uma pessoa incrível. Essa entrevista foi enviada para os participantes.
Por conta desses benefícios extras, existe uma contribuição de R$ 50. Você pode se inscrever para cada clube, não precisa se inscrever para tudo de uma vez. No mês de julho, a gente vai ler a Alejandra Pizarnik, uma autora argentina, com Os Trabalhos e as Noites, um livro também publicado pela editora Relicário, com tradução de Davis Diniz. A Pizarnik é uma poeta que me interessa muito, ela também é uma grande desenvolvedora aí da forma curta, ou seja, do poema curto, mas eu diria que a Pizarnik é um pouco mais enigmática, dá pano pra manga aí, trabalhar a maneira como ela escreve. Em agosto, a gente vai ter a oportunidade de ler uma escritora nascida em Trinidade e Tobago, que é a Dionne Brand, com Nenhuma Língua é Neutra. É um livrinho curtinho que saiu pela editora Bazar do Tempo, com tradução de Lube Prates e Jade Medeiros. A gente vê aqui, por exemplo, que a autora gosta já de uma forma um pouco maior, né, de um poema que dialoga com a prosa, tem muito poema em prosa aqui, então já vai ser bem diferente, por exemplo, do que a gente vai ter experimentado com a Kátia Marchese ou com a Alejandra Pizarnik, né? Então um poema mais caudaloso, mais longo. A gente vai poder conversar um pouco também sobre o próprio poema em prosa, que foi, né, o tema da minha dissertação de mestrado. E por fim, a gente volta para essa ideia do caminho da poeta em setembro com a Poesia Reunida da Silvia Plath, edição publicada pela Companhia das Letras com tradução de Marília Garcia. Esse um livrão, mas novamente, quem não tiver o livrão e não quiser comprar o livrão, a gente vai ter uma seleção. A Silvia Plath é aí uma poeta muito lida, muito celebrada. A gente aqui vai passar por algumas um pouco mais desconhecidas no Brasil, né, que é o caso da Dionne, mas a gente vai fechar aí com uma poeta consagrada, uma escritora que eu gosto muito, inclusive. A Silvia, ela é bastante lembrada pela poesia, mas é uma poeta que eu adoro na prosa. Eu acho a Silvia excelente contista e eu gosto muito do A Redoma de Vidro, um romance que eu gosto bastante. E a gente então vai poder mergulhar nessa poesia, que é uma poesia, em alguns momentos, difícil do ponto de vista do tema, né? Não necessariamente, assim, a Silvia era uma poeta com seus recursos, né? Ela é uma poeta sofisticada, mas ela vai tratar, às vezes, assim, de uns temas um pouco difíceis, né? Ela está associada aí a um movimento poético que normalmente é descrito como confessional, que a Anne Sexton também, né? Duas colegas de poesia, né? Duas norte-americanas que estudaram poesia juntas, trocaram correspondência juntas. Uma escreveu, né, quando Silvia morre, Anne escreve um poema para ela. Então elas tinham alguma proximidade aí, faziam parte desse mesmo movimento poético. E então é isso, gente. Caso vocês se interessem, queiram mergulhar um pouco mais na poesia, né, ou conhecer pessoas interessadas em poesia, outras leitoras de poesia. Até agora a gente só tem leitoras participando, né? Chama versadas por causa das autoras, mas a gente acabou se tornando as versadas por causa das leitoras também, porque a maioria dos participantes, a maioria não, até agora, né, nos encontros que tivemos, foram todas mulheres. Mas fica aí o convite. E as inscrições são por e-mail. Meu e-mail tá sempre aqui no box de informação, mas vou deixar aqui na tela também. Só me mandar um e-mail que a gente combina aí a sua participação. É isso, muito obrigada pela atenção. Um beijo, até a próxima. Tchau.